Vamos lá, do princípio. Essa, então, é a segunda aula, né, do curso intermediário. Parabéns a todos que estão aqui, muito obrigado pela presença e bem-vindos. Vou passar a palavra aí de boas-vindas para o Tuninho. Boa noite a todos aí. Mais uma vez, alegria aí nessa segunda aula do intermediário, passando, né, e auxiliando em qualquer questão que tenha surgir aí. É muito legal estar com vocês nesse momento. Aguinaldo, Boa noite, amigos e amigas. Estamos aí na segunda aula, segundo encontro aí. Um pouquinho de frio aqui no sul do Brasil, mas isso aí não derruba a gente, né? pouquinho é conversa, né? Ontem, na região de Itatiaia, aqui fez menos 8,1 graus. Menos 8,1 graus, caramba. Fala, Márcio. Márcio está encasacado ali também, em São Paulo. Então, né? Friozinho bom, gostoso. Boa noite a todos. Vamos junto aí para a aula aí mais uma vez aí, segunda aula do curso. Do nosso grande instrutor Carlos Castro. E o grande instrutor Márcio, e o Aguinaldo, e o Tuninho. Isso aí, os amigos todos aí que estão, né, juntos. Então, amigos, vamos começar direto. Nós estamos na aula 2, a gente, como faz sempre, a gente tem um PowerPoint aqui, né, que a gente vai passando, e vamos fazer aqui um share na tela, e vamos começar. Então, como a gente faz sempre, né, nós na semana passada tivemos aquela lição, né, que falou sobre luz e vaso, e hoje vamos falar sobre o tema principal, que é o desenvolvimento que a luz faz no vaso, né, em 4 fases, chamada 4 fases da luz direta. Nós estamos estudando, em geral, a estrutura da criação. Semana que vem, a gente vai continuar nesse desenvolvimento do vaso. Então, hoje a gente vai ver as 4 fases da luz direta, depois a gente vai avançar para a parte de restrição e intenção, né, que é chamada de Jinzun e Massar. E assim por diante. Os conceitos, eles se misturam um pouco e, no início, talvez até eles não estão bem definidos, mas vocês fiquem tranquilos. Por exemplo, essa aula de hoje, das 4 fases da luz direta, ela é repetida ou revisada em todas as lições das semanas seguintes. A gente sempre vai voltar a falar um pouquinho das 4 fases da luz direta, porque é uma coisa bastante básica e ela vai, assim, sendo assimilada mesmo aos poucos. Então, vocês também não se preocupem muito se não entenderem, porque vão ver isso muitas vezes, talvez até ao nível assim de, puxa, isso aí de novo, né? Então, fiquem tranquilos. Então, a lição de hoje é essa 4 fases da luz direta. Nós, por uma questão didática, a gente segue o nosso livro-texto, a apostila. A gente acredita que, fazendo assim, nós vamos ajudar aqueles que querem estudar e que vão ao livro-texto para fazer uma revisão, um estudo direto, né, do que está escrito lá. Então, a gente procura seguir bastante o livro-texto. E o livro-texto, ele fala de vários subtópicos nessa lição 2, chamada 4 fases da luz direta. O primeiro tópico se chama O final da ação se encontra no pensamento inicial, né, do Criador. As 4 fases da luz direta propriamente dita. O nome Havaya, que é associado com o nome do Criador. Aqui uma palavra nova para vocês, Sefirot, e um subtópico, 6 Sefirot em Zerampin, também é uma palavra nova. As luzes dentro de cada um desses estados, né, chamados Neranhai. Depois, novamente, luz de Rokhmah e luz de Hassadim, e uma palavrinha sobre a estrutura da realidade.
Então, esses são os tópicos que a gente, né, cobre nessa aula que estão na apostila, estão no livro. E nós começaremos, né, pelo plano da criação, e antes disso, a gente vai mostrar só 2 slides que nós vimos na semana passada, só para a gente esquentar aqui. Vocês se lembram, nós dissemos que haviam 2 elementos básicos, né, dentro do que nós estudamos. Um deles era a luz e a outra o Kli, né? E que essa luz estava associada com o Criador, né, que ele criava um desejo de receber para que ele pudesse fazer o plano da criação dele acontecer, né? O objetivo dele era criar uma criatura e preenchê-la com a abundância de prazer e alegria que ele queria doar. Por isso mesmo, a característica principal do Criador era essa, uma característica de doação, de outorgamento, de amor, né? E nós associamos isso com a metáfora da luz, né? Dissemos que a luz criava o vaso, precedia o vaso, e esse vaso, ele é um ser criado, vai vir a ser uma criatura em algum momento, né? E ele basicamente é um desejo de receber essa luz, e essa luz está associada com o prazer. Então, nós dissemos que isso acontece, como está escrito aqui à direita, que a luz constrói o vaso em 4 etapas, né? De forma que o Kli esteja pronto para receber essa abundância. E essas 4 etapas é exatamente o que a gente vai ver hoje. Nós vimos na aula passada, vimos também lá no Fundamental, que essa fase raiz, que era a fase inicial, representada pela própria luz, o Criador, era chamada de fase 0, e que as 4 fases, né, que nós nos referimos, elas aconteciam como ações do Criador até que a fase 4, que era o ser criado realmente, pronto, né, não a criatura ainda, um ser criado, ela existiria na fase 4. E daqui o nome de 4 fases da luz direta. A fase 0 é a luz propriamente dita, e as 4 fases da luz direta são essas aqui, que se seguem. Esse era o entendimento básico que nós tivemos, certo? Então, a partir daqui, a gente começa com o tema da aula de hoje, que seria esse aqui. Mas eu vou dar uma paradinha para saber, né, se os amigos têm alguma dúvida ou algum comentário aí dos amigos. Alguém quer se manifestar? Não, ainda não? Então podemos continuar. Os amigos também não querem acrescentar nada, vou continuar aqui no primeiro tema nosso, que é esse aí: o final da ação se encontra no pensamento inicial da criação. Esse é um dos aforismos básicos assim que a gente ouve, e eu preparei aqui um slidezinho só para a gente seguir. Isso aqui, tirei até algumas frases aqui da própria apostila, do próprio livro. Vocês vão poder reler lá. Então, o desenvolvimento no homem, ele começa assim, né, com a gente se perguntando, né, o que eu estou fazendo aqui, o que é o universo, qual o sentido da vida e etc. E, no início, a gente só vê o que os nossos olhos veem mesmo, os nossos 5 sentidos. A gente não percebe, né, ainda a realidade, com R maiúsculo, né, como um sistema único. A gente percebe as coisas quebradas, né? Eu e o mundo, uma porção de problemas, etc. Mas está escrito aí, né, na sabedoria, que o final da ação se encontra no pensamento inicial. É aquela questão de que é a informação, né, que leva a matéria a se desenvolver. Nós já vimos isso lá no curso, né, fundamental. Então, esse pensamento inicial, ele é como se fosse um DNA, né, de informação. Ele existe desde o começo, né, nesse pensamento inicial, nessa criação inicial, existe como meta, e ele é que vai determinar o que vai sucedendo nas etapas
subsequente nas relações de causa e efeito. E isso é o desenvolvimento como se fosse um DNA, né, que já contém nele tudo o que vai acontecer depois. Então, a ideia é que se a gente consegue conhecer o início da criação, a gente vai poder compreender melhor como que a realidade se desenvolve, né? E então a gente vai poder observar as coisas desde a perspectiva do próprio Criador, né? E nós vamos ver isso, nós vamos desenvolver esse desejo, né, um estado de carência, ele vai evoluindo para outros estados de carência cada vez mais completos. Então, a estratégia é entender o plano da criação, em primeiro lugar. O que é que o Criador intentou fazer. E a sabedoria, né, ela começa estudando exatamente o Criador, ela começa de cima para baixo. Então, é assim também que nós vamos fazer. Essa realidade que começa com o Criador, a gente, só para lembrar, vocês vão lembrar desse desenho, né, que nós já fizemos, aonde o Criador começa. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, aqui mesmo. Ele começa aonde? Começa nessa vontade de beneficiar, nessa vontade de doar. Isso foi chamado pensamento da criação. E nós associamos isso com o Criador, essa vontade de doar da sua abundância, associamos isso com a metáfora da luz, não é isso? E dissemos, então, que luz era igual ao Criador. Vocês se lembram dessa parte aqui. Então, nós estaríamos exatamente começando pelo plano da criação, que será exatamente o desenvolvimento, a luz desenvolvendo, de alguma forma, o que nós vamos ver agora, um vaso, um clé. E esse é o plano da criação, esse desenvolvimento em seguida. Então, a gente pode partir para a segunda fase. Vou limpar tudo aqui. Antes disso, quero perguntar, né, se alguns amigos têm algo a dizer ou a perguntar. Eu tenho uma coisa só a acrescentar que é legal, né? Que eu estava até conversando com o Carlos mais cedo. O plano da criação, tem até um outro instrutor que fazia parte do nosso grupo de instrutores, né? Que ele falou uma frase assim, que eu escrevi, que é legal, assim, a gente sempre que estiver estudando essa parte da estrutura da criação, é saber que o plano da criação vai estar sempre acompanhando todas as ações da luz, né? Então, nós vamos perceber que a luz ela vai forjando o vaso, ela vai, nesses momentos iniciais, criando o vaso ali, formando todo o vaso, mas dentro desse pensamento inicial, né, dentro dessa fase zero que a gente vai perceber, todo o projeto já estava ali concentrado, né? Tem até uma alegoria que é utilizada, né, que é como se o projeto do arquiteto, né? Então é como se ele já tivesse ali naquela intenção inicial um projeto já muito bem elaborado e todas as fases meio que prontas, assim, né? O cara vai construir por exemplo, um engenheiro vai projetar um prédio e tal, ele já tem todas as etapas que precisam ocorrer para que aquele prédio se desenvolva, né? Tem uma outra alegoria também que é muito legal de se usar nesse momento, é que, por exemplo, quando a gente quer realizar qualquer tipo de ação dentro do nosso mundo, a imagem de nós já realizando aquele evento já se procede, né? Por exemplo, eu quero ser um músico, por exemplo, tocar violino igual, sei lá, Paganini. Aí a imagem de você no palco, grandioso, assim, né, tocando para uma plateia imensa, já existe na tua cabeça ali, né? Então, aquilo ali vai se desenvolver de acordo com o esforço que você vai aplicar dentro daquele desejo, né? Então, é legal ter essas alegorias, porque
dentro desse pensamento inicial já existia todo esse plano, e ele vai se manifestar em todas as fases, em todos os momentos, até a chegada do nosso mundo, né? Então, só um acréscimo. Então, você está falando, eu lembrei de quando uma pessoa quer ter um filho, né? É como se o filho já existe dentro dele, né? Ele combina lá com a esposa, né? Então, vamos ter um filho, né? O filho já existe lá, na verdade, né? Ele já está lá, o pensamento inicial e o fim do pensamento já estão juntos, né? Só uma questão de trazer luz àquilo que está oculto, né? Acho que é mais ou menos isso que está falando. Exatamente. Muito bom. Bom, amigos, o Pedro aqui está perguntando uma pergunta. A apostila poderia ser enviada completa, como foi feito na fase fundamental? Na verdade, é uma afirmação, né? Acredito que facilitaria o estudo. Ela está sendo liberada lição a lição. Pedro, eu vou ouvir a opinião dos amigos aqui, mas eu acho que nesse curso intermediário, eu acho que deveria ser aos pouquinhos mesmo, porque é um pouco complicado esses conceitos iniciais, e se a gente ler um pouco lá mais para frente, a gente vai misturar um pouco as perguntas. Eu não sei, eu acho que esse em especial é bom a gente ir pelo menos no início agora, de capítulo a capítulo. Não sei o que os amigos acham aí. Tuninho, Aguinaldo, você acha, Tuninho? Tudo bem, o Pedro aí, pelo jeito, é um grande estudante. Às vezes a gente gosta de estudar mesmo, mas tem outros que não tem tempo também, né? E às vezes então é bom, acho que dessa forma, manter uma parte por aula, porque a pessoa fica mais focada. Se ela tiver pouco tempo, ela só lê aquilo ali e não desanima. Porque se ela pegar uma apostila de 100 páginas, fala por onde eu começo, né? Onde eu estou agora. Então fica mais fácil para ela se ela receber só um pedacinho. Mas, claro, tem sempre os amigos que gostam de devorar livros. Eu sou um devorador também, tá? Então, se eu pegar um material, eu gosto de ir até o final, mas isso não quer dizer que eu aprendi, é só uma sede mesmo. Às vezes, pode se tornar até um vício, né, de quem gosta de ler muito, né? Mas, eu não sei, eu acho que ainda deve ser aqui dosado, como o Carlos disse, pela dificuldade que a gente vai ter de localizar dentro da apostila o que a gente vai aprender. Porque, às vezes, temos muitos amigos aqui que já leram a apostila, inclusive já fizeram o curso intermediário uma vez, estão fazendo novamente, tá? Então, mas aí é individual, cada um tem um desejo, né? Beleza, então. O Pedro está comentando aqui que ele conseguiu comprar o chamate, né, na Amazon. Muito bem, Pedro, muito bem. E o Carlos Gilberto está falando, de fatia em fatia, a gente chega lá, né? Come o bolo todo. É isso aí. Vamos continuar então, amigos. Vou fazer o share aqui novamente do nosso PowerPoint. Então, nós vamos entrar nas 4 fases da luz direta, propriamente dita. Nós já vimos isso um pouco no fundamental, talvez até, se eu bem me lembro, resolvemos nós aqui começar até com as palavras do Ravi. Então, nós vamos, nessas 4 fases da luz direta, ouvir um clipe de uns 5 minutos, mais ou menos, do nosso próprio Ravi, professor, explicando as 4 fases da luz direta, muito antigamente aí, mas para nós não tem importância que tenha sido em 1900 antigamente. Um instante. Eu preciso fazer o share aqui do som, que eu não fiz. Deixa eu parar aqui o vídeo e fazer um share aqui da maneira correta. Esqueci de compartilhar o som. Então, pronto, acho que agora vai funcionar. E eu vou soltar aqui o vídeo. Da primeira criatura. Como foi feito através da luz? Nós já falamos que temos a luz, or em hebraico, que cria o desejo de obter prazer dele, que é a futura criatura. É o desejo de receber. Ratson lekabel. Este desejo é exatamente igual à luz. A luz chama-se prazer.
E o desejo de receber é o desejo de receber prazer. Um é igual ao outro. A luz, ou o Criador, Boré, e o desejo é a futura criatura. Eu não quero chamar de criatura, porque criatura é algo que deve-se passar por muitas etapas de desenvolvimento. Quando este desejo se preenche de luz, com prazer, sente-se a si mesmo preenchido e sente-se bem. E nisso, a criação poderia ter acabado. Mas dentro deste desejo, dentro desta luz, dentro do prazer que a criatura revela dentro de si mesma, começa a sentir quem dá o prazer, que é o Criador. Não o prazer, mas quem lhe dá. Então começa a sentir que no fim há alguém que lhe dá e lhe dá prazer. Duas coisas. E isso faz com que a criatura reaja. Ela também quer ser igual a quem dá o prazer. E quem dá o prazer está no grau mais perfeito que o estado que a criatura se encontra. Então, de repente, resulta que o desejo de receber quer ser um desejo de doar, como o Criador que doa prazer. Quer unicamente o desejo de dar. Como também nós temos, é a mesma reação quando eu sinto que alguém me dá prazer, eu tenho uma reação no meu desejo, vergonha, uma relação recíproca que eu quero devolver. O desenvolvimento da criatura segue com o desejo de dar. Mas o que ela pode dar? Não tem o que dar. Senão que entende que se quer dar, então planeja e diz, eu não tenho o que dar, eu quero dar prazer. Que prazer tem o Criador? O Criador, quando quer dar, sente. Na verdade, quando a criatura quer dar, sente que não tem o que dar. O que pode fazer? Se a criatura vai receber do Criador, isso é dar prazer ao Criador. É como uma criança que recebe da mãe, porque pensa que se recebe da mãe, nisso vai dar prazer à mãe. E é exatamente o que vai dar prazer à mãe. Nós vemos que este mesmo desejo, ao sentir o Criador, vai se desenvolvendo. Então temos o desejo de dar, e para dar, o que ele faz? Eu utilizo meu desejo de receber. Então aqui já há dois desejos. Usa o desejo de receber para dar. E quando chega a este estado, então começa a desenvolver-se na criatura outro estado. Neste estado começa a sentir que é como o Criador. Também dá de volta, provoca prazer, por isso sente a si mesmo no estado do Criador. E quando sente o estado do Criador, quer estar no mesmo lugar, quer estar no seu lugar, quer ter o prazer de estar na sua posição. Não só ser parecido e assim recebo, dou prazer a ele, mas sim que este mesmo desejo chega ao desenvolvimento do grau mais elevado. Eu quero estar no seu lugar. Então, quer ter o prazer
também disso que recebe o prazer do Criador e também quer estar no seu lugar. E estes dois dados é o que absorve na sua posição. E este desejo é um desejo finalizado. É um desejo onde a criatura se sente a si mesma. Por isso, é o desejo final. Então, amigos, ouvimos aí o próprio Ravi explicando as 4 fases da luz direta, o desenvolvimento do desejo do Kli pela luz. Eu queria saber primeiro, se temos dúvidas. Vamos dar um tempinho para vocês se expressarem. Carlos, surgiu uma pergunta aqui, acho que foi o Leonan Vilhena. A persistência no final da ação é o que permite o vaso não se perder ou quebrar? Então, Leonan, ainda nessas 4 fases, aí o vaso está se formando. Você viu que na última parte do vídeo, o Ravi escreveu lá que esse é o desejo formado. Então, o processo de quebrar vai acontecer ainda, a gente vai ver ainda nas aulas posteriores, quebra do desejo. Estamos falando de desejos, tá? Não é, na verdade, quando se fala assim, o pensamento inicial da criação e o pensamento final da criação, está se falando que é um só, porque o Criador é um só, é poderoso. Então, imagina só, se você vê num filme aí um mágico fazer uma mágica e já de repente já sair, né, o objeto pronto, ou igual algum filme, né, filme de mágico, filme de feiticeiro, imagina só, a nossa imaginação é baseada nisso também. Se o Criador já pensou imediatamente, já está pronto. E os cabalistas detectaram que existem essas 4 fases de interações aí. Isso acontece dentro do nosso desejo. Então, eles detectaram esse padrão. Mas é a partir do desejo pronto, que esse finalzinho, que a gente vai verificar mais à frente como que vai ocorrer, como que ele se mantém, restrição, depois vai haver quebra, a gente vai mostrar isso. Por enquanto, ele só é a formação de um desejo. E acontece tudo ao mesmo tempo, parecendo ser 4 fases lineares, né, e sequenciais, mas dentro da espiritualidade não existe isso. Pode ser tudo ao mesmo tempo, porque não existe o tempo na espiritualidade. Então, nós percebemos como fases lineares, porque nosso cérebro é acostumado a isso. A gente verifica passado, presente, futuro, e a gente verifica locais. Eu não tenho acesso aleatório a isso, então eu tenho que acessar nessa sequência. Mas para o Criador, não. O pensamento inicial acontece ao mesmo tempo e já projeta a criatura no final. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais a isso. Então, não vamos adiantar agora sobre essa quebra. Segue aí, Carlos. Sim, está muito bem. Então, nós esperamos perguntas de vocês, né? E podemos explicar um pouco mais, né? Sobre... Deixa eu fazer aqui um share, né? Para a gente talvez desenhar. Isso que o Aguinaldo acabou de falar, parece estar desenhado como uma sequência, né? Uma fase depois da outra e tal. Realmente há uma relação de causa e efeito. Mas nós podíamos entender isso também como sendo uma fase dentro da outra. O Ninho até tem um desenho bacana disso. Por exemplo, a gente está falando aqui da fase 0, a gente pode entender que ela evolui para uma outra fase, para a fase 1. E a fase 1 evolui para a fase 2, etc. E a gente ter círculos concêntricos. Ou, ao contrário, por exemplo, se a gente tivesse, digamos, a fase 0 aqui, e dentro dela, ou melhor, né, fora dela, se desenvolvesse a fase 1, não é isso? Essa já é a fase 1, e a fase 2 se desenvolvesse a partir dela, a fase 2, que
representada assim, dessa forma, e etc. Né? E a fase 3 tivesse assim. Então, na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é que isso é uma relação de causa e efeito, não é que elas sejam assim lineares, a gente apenas as desenhou, né, 4 fases da luz direta, né, desde a 1 aqui até a 4, né, dessa forma sequencial. Isso é algo que a gente pode mencionar. Amigos, se alguém quiser interromper a qualquer momento, por favor, né, faça, sem problema nenhum. Nós até temos aqui um desenho que até mostra isso também, até deixei reservado aqui, podemos colocá-lo aqui. Então, vocês veem aqui a partir da esquerda, né, a fase raiz, chamada Choras, né, e da fase raiz Choras, a fase número 1, que é chamada de Aleph. Aleph, né, significa o número 1 em hebraico, e dentro da fase Aleph a fase Beit, que significa o número 2. Em hebraico os números, né, são palavras. Gimel é a fase seguinte, a número 3, né, que tem o significado de Gimel e de 3, e dentro da fase Gimel, a fase número 4, né, que se chama Dalet. E aqui nós estamos indo, né, das 4 fases da luz direta, né, até o ser criado, ou a criação aqui, do Criador até o ser criado. Um desenvolvimento linear. Temos algumas perguntas, amigos? Vocês estão monitorando aí, que eu não estou vendo, ou se quiserem completar com alguma coisa. Eu acho que não tem não, cara. Eu acho que pode tocar o barco aí. Bom, nós queremos gastar um tempo, né, nisso. Então, mesmo o Ravi tendo explicado, né, muito bem explicado, eu, então, preparei alguns slides aqui e a gente continuaria falando, né, fazendo uma revisão dessas 4 fases da luz direta. Então, vamos fazer isso. Deixa eu fazer aqui um clear. Mas o clear aqui não limpou, não. Ah, limpou. Então, vamos fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisão. Eu até fiz aqui uns slides muito extensivos, né? Então, vamos começar. Por favor, interrompam a qualquer momento, porque a ideia é essa, né? Tirar as dúvidas. Não só, digamos, os alunos, como também os amigos aí, instrutores. Então, nós tínhamos a fase 0, né, que estava associada com a luz, e aqui vocês estão lendo que a luz, ela emana a partir de Atzmuto. Atzmuto era aquele Ein Sof, né, era a essência do Criador, da qual a gente não fala. Se percebe apenas a luz que emana de lá. Então, essa luz é chamada de um discernimento raiz. Beriná significa exatamente discernimento. Então, essa é uma palavra técnica também que a gente vai começar a usar, mas simplesmente é discernimento. Choras, a gente já sabe, significa raiz, né? Então, discernimento raiz. A sua essência, como está escrito aqui, vai emitir de Atzmuto uma vontade, né? Uma vontade de criar a criatura. E a criatura que não é ainda a fase 0, vai ser a fase 1, né? Ela vai sentir na fase 1 essa luz como prazer. O Kli sente a luz como prazer. Então, a gente pode pensar diretamente que luz é igual a prazer do ponto de vista do ser criado, do ponto de vista do Kli. Tá? A luz é chamada preenchimento, prazer, está escrito aqui. Uma coisa importante da gente saber é que a luz não muda. Eu, o Criador, não mudo, é uma escritura.
Essa escritura é válida em qualquer momento. O que muda é a percepção que o vaso tem da luz. E cada percepção dessa vai ter um nome diferente. E então é como se houvessem estados, e esses estados, eles têm nomes diferentes, porque eles são distintos do ponto de vista da criatura. Muito bem. Amigos, como eu estava dizendo, se vocês têm dúvidas ou complementações a fazer, né, vão fazendo, por favor. Então, podem interromper a qualquer momento, tá? Não... Carlos, vamos aproveitar que a Suzana fez uma pergunta ali. Sim. A Suzana perguntou: podemos estar em cada aspecto da vida em uma outra fase, ou não estamos em nenhuma delas, e onde estamos? Então, Suzana, nesse desenho ainda nós não aparecemos, tá? Está se formando o desejo de receber. Então, o desejo, Suzana, é mais complexo que isso. Então, ele vai passar por algumas outras transformações, inclusive a quebra que o Leonan mencionou. Então, na verdade, nós somos uma parte de um desejo. Então, mas temos esse padrão. Então, esse padrão que a gente está aprendendo é essa sequência aí. Então, uma partícula do nosso desejo tem esse padrão, mas ele ainda não está formado. Não? Então, nós somos mais complicados do que isso ainda. Vamos aguardar o Carlos explicar. Exato. Então, vamos ver logo adiante que nós estamos falando, Suzana, de um modelo. Isso é um padrão de desenvolvimento da natureza. Isso existe em toda a natureza, em qualquer parte da natureza. Isso é o que a gente vai ver adiante, um Havaiá. É uma estrutura que essas 4 fases da luz direta estão incluídas em tudo que existe. É isso que nós vamos ver já já. Então, vamos continuar. Nós estávamos, indo para a fase 2. Aliás, a fase 1, perdão. Nós saímos da fase 0. Então, a fase 1 é um discernimento número 1. Beriná, discernimento, Aleph 1. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para poder escrever melhor. Pronto. Discernimento, número 1. Beriná, Aleph. Então, a gente viu que a luz, que tinha emergido aqui, a luz aqui, que emergiu de Atzmutor, cria um Kli e preenche esse Kli. E nós vimos que esse prazer, sentido pelo Kli, a luz sentido pelo Kli, é chamada de um prazer. E esse prazer tem um nome. Ele vai ser chamado luz é prazer, da sabedoria, ou uma palavra técnica aqui, importante. Luz, Rohma. Or significa luz, em hebraico. Então, Or é luz. Luz de Rohma. Também é chamada luz da vida, ou luz do prazer. Por quê? Sem prazer não tem vida. Então, esse tipo de luz é chamado também de luz da vida, que tem um nome também especial, não precisamos saber agora, chama-se Or Hayah, o nome dessa luz. Mas o importante é que esse desejo, que é criado pela luz, na fase número 1, ele é um discernimento número 1, um Beriná Aleph, discernimento primeiro. O que o Rav explicou? Que, ao ser preenchido com esse prazer, essa luz, ela dá um discernimento de fundo, aqui o Rav desenhou assim, você se lembra? Dá um discernimento de fundo nesse Kli de percepção de que há uma doação. É percebida a qualidade de doar, que vem pela luz do Criador. Porque o Criador já preparou
essa luz com essa capacidade de transmitir para o Cli a natureza de doação da luz, essa qualidade. Então, o vaso percebe essa natureza, né, de doação que preenche ele. E percebe também que tem alguém que doa. Percebe que há um doador. Então, nesse momento, ele já percebe que há um doador, como eu estou ressaltando aqui. E aí começa a nascer nele uma vontade de também querer ser, né, igual a essa qualidade. Aí o vaso começa também a querer doar, né? E como ele começa a querer é um desejo. E esse é um desejo novo. Como é um desejo novo, que está se formando aqui, ó, no fundo do vaso, estou ressaltando aqui o que a gente desenhou, está se formando aqui no fundo, ele é um novo desejo, um novo discernimento. Vai ser uma nova fase, né, a seguir aqui embaixo. Vai ser a fase número 2, que nós vamos ver a seguir. Certo? Então, esse é a ideia da transição, né, que há entre o final da fase 1 e um novo desejo. Se é um desejo novo, como está dito aqui, ele merece um novo nome. É algo novo, diferente do anterior. E ele vai ser chamado de discernimento número 2, Berinah Bet, discernimento 2. Ok, amigos? Alguma pergunta até aqui ou algum esclarecimento a mais? Bom, tem um acréscimo que seria interessante a gente colocar aqui nessa fase. É que nessa fase o vaso ele é completamente coagido pela luz, né? Então, o desejo e o preenchimento eles se dão no mesmo momento. Então, não existe uma distância entre a recepção do desejo. Então, é algo como se fosse uma coisa só, né? Então, a luz ela anula completamente o vaso. Então, é como se ele tivesse completamente sendo influenciado pela luz ali. Nós vamos perceber que a criatura propriamente dita é um desejo real por ser o Criador, só vai aparecer na fase 4. Nessas fases, né, da fase 1, 2 e 3, a luz é quem está forjando ali toda a formação do vaso. Então, nessa primeira fase, a luz anula completamente a carência. Então, não existe carência ali, é uma coisa muito rudimentar. Então, é importante que a gente imaginar que é o Criador ali, a luz, tentando criar 3 operadores básicos, né, dentro da relação da luz com o vaso. Esses operadores são a sensação do desejo, a sensação do preenchimento. Então, isso é a criação da sensação do desejo. Isso é algo tão seminal, tão antes de qualquer pensamento que surja na gente, que é preciso assim desmantelar completamente a nossa razão para poder chegar nessa realização. Então ele está querendo forjar alguns operadores ali, né, que é a sensação do desejo no vaso, que é a sensação do preenchimento do vaso, que é a sensação do doador do presente. Olha, são essas 3 sensações que estão evoluindo ali dentro do vaso, né? E é sempre bom a gente estar retomando ao princípio, que é a fase 0, que é o plano do Criador, que é fazer com que as criaturas sejam como ele. Então, é importante nós sempre estarmos fazendo essa retomada da luz, né? A luz quer que o vaso seja como ele. Então, todo esse plano, ele vai culminar, né? Ele vai chegar, o objetivo final é que esse vaso ele tenha discernimentos suficientes, né, camadas de discernimentos suficientes para que em um momento ele procure pelo seu gerador. É algo assim, imagina a complexidade do sistema para que ele possa criar algo desse nível. Assim. Então, é legal a gente estar percebendo que essas são fases muito rudimentares do desejo. Né? É isso. Obrigado, Toninho. Tá certo.
Então, amigos, vamos adiante, até um pouco mais rápido, né? Eu fico preocupado sempre com a hora aqui, se a gente vai conseguir, né, ver tudo. E a tendência é a gente demorar um pouquinho mais. Então, vamos agilizar. A fase 2 seguinte, a gente viu, ela evoluiu, né, da fase 1, do fundo da fase 1, que era um desejo de ser como a natureza da luz, uma doação. Então, a Berinabet, o discernimento 2, é um desejo de doar, né? E esse prazer, né, que é associado, prazer associado com luz, vocês lembram, é chamado de luz da misericórdia, ou Or Hassadim, luz Hassadim. É o nome do prazer que surge na fase 2. Essa fase que nós representamos com a setinha para cima aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Pronto, essa fase, né? Representada com a setinha para cima. Então, aqui eu acho que o importante é que esse desejo de receber que existia na fase 1, que era um desejo de receber aqui, desejo de receber, ele desaparece completamente nessa fase 2. Essa fase, ela permanece vazia da luz de Rohma, que era a luz que existia nessa fase. Lembram? Essa fase é a luz de Rohma. E continua apenas com a luz de Hassadim, que era o prazer, né, na doação. Então, aqui não há Rohma, como está dito aqui, porque não há luz sem Kli. Se você não tem o prazer, né, ele só pode ser sentido quando tem um desejo, né, por ele. Se o desejo aqui não é de receber, é de doar, não existe desejo de receber e não há luz sem Kli. A luz de Rohma não existe dentro da fase número 2. Mas o que acontece aqui? O desejo em si, ele não pode ficar sem vida, lembra? Porque o prazer é a vida, não tem vida sem prazer. Então, não é possível viver sem Rohma. E, além do mais, isso também não atende os objetivos do plano da criação, porque o Criador quer que o vaso receba, né? Ele tem o objetivo de doar a abundância dele, né? E esse vaso não tem o que doar, porque ele só quer doar. Ele não tem o que doar, porque não recebe nada. Então, aqui nasce um certo discernimento de fundo, né? Um discernimento que aparece, que esse Kli, essa fase 2, ela planeja ter o que doar. Então, ela resolve receber um pouquinho para poder doar. Isso vai dar origem a uma fase seguinte, onde ela recebe um pouquinho para poder doar um pocão, porque o objetivo dela era doar. Então, o que ela quer mesmo é doar. Ela resolve receber um pouquinho. Receber um pouquinho de quê? De Rohma, dessa luz aqui. Essa luz, ele recebe um pouquinho para poder doar uma luz desse tipo aqui, uma luz de Hassadim. Então, ele recebe um pouco de Rohma para doar um pouco de Hassadim, e isso é a fase 3. Amigos, dúvidas? Se não, passamos rapidamente para a fase 4. Então, eu vou passar para a fase 4. Passo aqui para a fase 4. Só comentando um pouquinho, Carlos. Sim. Essa fase 2, amigos, ela é muito importante. É a primeira simulação de doação que acontece no desejo. Tá? Então, nós queremos simular uma situação onde podemos ser iguais ao Criador. Então, essa fase 2, ela se torna também criadora, porque ela simulou um desejo de doar. Tá? E aí, passa para a fase 3 aí, cara. Tá. Pode continuar, Aguinaldo, se quiser. Chamado de Biná também, né, Aguinaldo? Só para esse caso.
Isso, a segunda fase é chamada de Binah também. A gente vai aprender depois no outro slide, né? Isso mesmo. Mas, de qualquer maneira, a gente já sabe, essa fase anterior aqui, ó, tem o nome também de Binah. Muito bem. Essa outra aqui vai ter um outro nome, vai se chamar Zeir, já que estamos falando do assunto, Zeir, escrevi errado. Espera aí, deixa eu apagar. Ela vai se chamar Zeirampin. Zeirampin. Para vocês se acostumarem com os nomes, já que os amigos citaram isso. Mas então, essa fase 3, como a gente diz, ela vai receber um pouquinho, aqui, como a gente está vendo, recebe aqui um pouco, para poder doar outro tanto. Normalmente, é disso, ela recebe um pouco de Oromá para doar uma parte maior de Arraçadim. Então, como é dito aqui, esses desejos são os mesmos das fases anteriores. O desejo, né, de receber da fase 1, Oromá, e o desejo de doar dessa fase Binah aqui. Né? E a única coisa que acontece aqui é que, apesar de serem desejos iguais, o que mudou aqui foi a intenção. Isso é uma coisa importante, porque esse Kli, ele tenta receber com a intenção de doar. Ele está recebendo um pouco de Oromá, mas com a intenção de doar. Né? Também nessa fase 3 existe discernimentos de fundo. Né? E essa é uma situação muito interessante, receber para doar, mas o Kli acaba, né, sentindo que a natureza do Kli é receber. Ele foi criado como um desejo de receber aqui em cima, na fase 1. A natureza dele é recepção. E então, como ele sente também uma característica de doação e recebe prazer disso, ele decide que quer usufruir dessas duas coisas, não só do prazer em si de receber, mas também do prazer que o Criador tem ao doar. Ou seja, ele quer receber tudo que é possível, ele quer prazer mesmo, ele quer usufruir completamente de todos os prazeres que ele recebe, não só do prazer propriamente dito, né, da luz de Oromá, mas do prazer que o Criador tem na própria doação, como eu sublinhei aí. Então, isso dá origem à fase final, que é uma fase de recepção pura. Ele quer tudo. Ele quer receber não só a luz de Oromá, né, que é essa aqui, como ele quer receber, de alguma forma, o prazer que está contido aqui na própria luz, na própria qualidade de doação do Criador. E é isso que dá origem, né, ao nosso próximo slide, que é a fase 4. Então, limpando aqui o que nós tínhamos, nós chegamos à fase 4, evoluindo de uma fase 0, que era um desejo de doação, uma vontade de doação, contida no pensamento da criação, beneficiar, né, o ser criado. A fase 1, que era a recepção pura. A fase 2, uma percepção pelo Kli de que o Criador existe, né, e é doador. Na fase 3, que mistura a fase 1 com a fase 2, surge um desejo de ser como o Criador, de receber para doar, através, né, de receber para doar. E chegamos à fase 4, que é uma fase, né, em que existe só recepção. Recepção. E ele quer, então, nessa fase 4, como a gente diz, ele quer tudo, ele quer receber tudo que for possível, ele quer o prazer total. Né? E é isso que ele
pretende conseguir. Então, isso, né, caracteriza a fase 4. Ainda aqui, a gente pode concluir, né, as 4 fases. Como a gente viu, as fases anteriores, aquelas 3 fases anteriores, lembra, a gente tinha esse desenho que a gente separou aqui, a fase raiz, né, a fase choras, que era a própria luz, né, 3 fases de desenvolvimento e a criatura na fase número 4. Né, e aqui, 3 ações do Criador. E essas 3 fases anteriores são estágios, né, no desenvolvimento. A criação mesmo é a 4ª fase, chamada de Berinah Dalet. Vocês lembram que Dalet é apenas o número 4. Então, discernimento 4, Berinah Dalet. E, além do Criador, o que existe realmente é a fase 4. Essas 3 fases aqui são apenas ações do Criador, fases intermediárias. Essa fase 4, ela é um desejo de receber total, ela é chamada de reino ou reinado, porque nela reina o desejo de receber. Como está escrito aqui, ó. O desejo de receber reina nela. Então, por isso ela é chamada de Malhut, porque Malhut, o significado em hebraico é esse, reinado, reino. Com esse sentido de que o desejo de receber, né, reina nela. Então, ela também é chamada de mundo de Ensof, ou um desejo sem limite, porque Ensof significa sem fim, porque esse desejo de receber, né, essa luz de Rohma, que é essa luz de prazer, não tem limite nela. Ela quer tudo, como a gente já tinha dito. Ela quer receber todo o prazer que ela percebe. Então, isso é o ser criado. E só existe, além do ser criado, o Criador, representado pela luz. São as 2 coisas que realmente existem. Então, amigos, pronto. Nós passamos as 4 fases da luz direta. E vamos adiante, a menos que tenhamos aí dúvidas ou alguma dúvida no chat? Não tem, ninguém fez pergunta. Vamos, amigos, se tiverem dúvidas, escrevam aí. Bom, só para adicionar aqui. Bom, mas na primeira fase eu já recebia, né? Já existia a entrada de luz. Por que teve que ter mais 3 fases? Então, qual a diferença, então, da primeira fase para a 4ª fase? A primeira fase, ela recebia, sim, do Criador, só que, como o Toninho disse, era forçado, vamos dizer assim. Ele está em contato com a luz, está recebendo, não tem escolha. E o desejo de receber em si adquiriu a vontade, sem um desejo mais completo na fase 4. Aí ela recebe, agora com vontade. Então, tornou-se, vamos dizer assim, uma máquina de receber, né? De recepção. Então, na fase 1, ela era ainda involuntária. Ela recebia sem vontade, vamos dizer assim. Ela estava em contato direto com o Criador, usufruía do prazer direto e, né, às vezes, não tinha nem diferença entre ele e o Criador. E na fase 4, realmente tornou-se consciente dessa diferença e consciente do processo de que existe um doador. E ela pode se tornar doadora usando o mecanismo de intenção. Então, nós vamos aprender isso mais à frente. Ela também significa que agora, né, ela tem todo a recepção, né? E ela se torna igual ao Criador, né? Ela quer receber toda a luz do Criador. Esse é o momento que ela consegue discernir, né, a totalidade do que é a luz do Criador. Se ela não tivesse essa 4ª fase, a totalidade da luz do Criador, todo esse prazer imenso, depois a gente vai ver que todas as fases estão contidas nela, e ela não consegue até, assim, vamos colocar assim, suportar todo esse prazer, é que ela começa a ter o discernimento do que é essa totalidade da luz do Criador, né? Se ela consegue, ela começa então a discernir se isso tudo que ela recebe é uma coisa
boa, que ela pode continuar recebendo sem limites, ou que ela deve dosar isso aí, né? Colocar uma tela, como você acabou de falar, né, Guinaldo? Pegue aí, Carlos. O Marcos está perguntando, né, se na fase 4 o CLI se torna efetivamente oposto em qualidade ao Criador. Sim, absolutamente sim, é isso mesmo. Ele se torna algo que o Criador criou em oposição a ele, sem dúvida nenhuma. Não há maior oposição do que essa, porque, né, é um desejo de doar que é completamente oposto a um desejo de receber. Em outras palavras, ele precisava se tornar, né, Carlos, o oposto, né? Para ele poder perceber tudo isso aí que você está falando, né? Esse desenvolvimento. Pode falar. Não, é isso mesmo, pode falar. Se ele não se tornasse, né? Quer dizer, o plano do Criador era esse, né? Que ele se tornasse o oposto do Criador para poder sentir o que é o Criador, né? Essa que é a verdade, né? Esse aí é o início, né, do plano do Criador, é a base. É exatamente o que acho que a Suzana ou alguém perguntava há pouco tempo atrás e que a gente, né, vai chamar de Havaiá, né, o Havaiá, que é, inclusive, o terceiro tópico, né, da nossa aula de hoje, né, da apostila. Então, o que significa esse Havaiá? Esse Havaiá, ele é essa estrutura, né, que sai, né, como nós vimos aí, dessas 4 fases, né, mais a fase Chores, né? Então, quando a gente tem a fase 0, né, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4, isso é associado com letras, né, hebraicas. Um ponto do Yud associado com a raiz, 0, a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei, novamente. Então, essa estrutura, ela se repete, né, em toda a natureza. Isso, leio aqui, ó, uma parte, vou ler rapidamente aqui, vou te fazer um clear, para não atrapalhar. Está no Prefácio à Sabedoria da Kabbalah, escrita pelo Baal HaSulam, na página 583 do livro Kabbalah para Estudantes. É o item 3. Diz a ordem do cascateamento mencionada acima, que leva o desejo de receber a sua forma final neste mundo, na fase Dalet, na fase número 4, segue a sequência dos 4 discernimentos que existem no nome de 4 letras Havaiá. Isso é porque as 4 letras Havaiá, Yud, Rei, Vav, Rei, no nome do Criador, no seu nome, contém toda a realidade, sem que qualquer aspecto da realidade seja deixada fora dele. Então, isso aí é considerado como se fosse um modelo, um padrão de desenvolvimento, né? Passo rapidamente aqui, por causa da hora, que eu estou um pouco preocupado, como é dito aqui, um modelo básico, né? Isso é como se fosse um modelo básico de acordo com o qual tudo dentro da criação está sendo construído. Então, existe algo, né, dentro da sabedoria, que é essa frase aí, o todo e o particular são iguais, aonde em cada parte, né, que existe na natureza está o todo. Então, isso é como se fosse, a gente já mencionou, um holograma daqueles planares, né, de 2 dimensões, onde se a gente quebrar um pedacinho da fotografia, a gente ainda vê naquele pedacinho toda a foto. Ou seja, numa parte, existe ainda o todo da foto. Perde apenas resolução, mas a figura ainda está lá. Então, o todo e o particular são iguais. Isso é a mesma estrutura que existe no fractal, etc., e a gente não vai passar esses vídeos. Nós vimos no passado um vídeo chamado que o geral e o particular são iguais, se vocês lembrarem da figura, né, onde dentro de cada pessoa tinha um coração, e dentro desse coração estão todos, porque todos os mundos estão dentro do homem, né, e nós todos estamos dentro, né, desse coração geral,
que vai ser exatamente Adam Rishon, aquela criatura única, criada com todas as suas partes conectadas, já, né, conectadas de forma correta, né, com a intenção de doação. Então, esse é um princípio, né, de Havaiá. Isso é uma coisa importante, mas a gente vai se acostumando com ela devagarinho. Outra coisa que eu tinha selecionado aqui, o Ravi sendo perguntado, né, e o título é O Sistema de Todas as Partes do Universo. Alguém perguntou a ele o que significa eu não mudei o meu Havaiá. Então ele diz que Havaiá é esse sistema de todas as partes do universo conectados numa forma de interação da luz com o desejo. Só há dois componentes na criação, como a gente já disse, a luz e o desejo. Quando a luz entra no desejo, forma-o para si mesma. E o desejo estará, né, pronto para ser como a luz. E esse sistema de inter-relação entre os dois é chamado de Havaiá. E ele é imutável, porque é inicialmente definido com base nessas qualidades opostas da luz e do desejo. Como o Márcio acabou de lembrar, né, antigamente não há maior oposição do que essa, entre um desejo de doar e um desejo de receber, ou seja, entre a luz e o Kli. Mas que, maravilhosamente, eles se complementam mutuamente. São opostos complementares, como a gente já falou várias vezes. E se eles são complementares, eles são unificáveis. Então, eles se tornam, ou podem se tornar, né, unidos entre si, mutuamente imbuídos, né, entre si, como está escrito aí. Então, o Havaiá é a estrutura de um desejo corrigido, né, que entrou em adesão completa com a luz, unificou-se com a luz, ou pode se unificar. E cada parte é também um pequeno Havaiá, aquilo que a gente disse, né? Em cada parte existe o todo, em cada parte também existe um Havaiá. E esse Havaiá não muda, porque exatamente a qualidade de doação e a qualidade de recepção são inicialmente criadas, né? São constantes, são opostos complementares, né? E é impossível mudar qualquer coisa aqui, porque o Criador criou assim, dessa forma. Amigos, perguntas, antes que a gente passe para o tópico seguinte. Ô Carlos, deixa eu complementar aqui. Meu amigos, esse Havaiá não tem tradução, tá? Ele se refere às 4 letras do nome do Criador. Então, lá na Torá, quando Moisés perguntou o nome do Criador, ele disse, eu sou o que sou, né? Então, temos 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Na verdade, é Yud, Rei, Vav, Rei. Mas nisso nós não podemos falar, quer dizer, no judaísmo, nos cabalistas, a gente não fala o nome do Criador, porque nós não somos dignos. Então, nós não podemos falar. Então, a gente usa outros nomes para se mencionar ao Criador, Adonai, e outros nomes, né? Senhor, Criador. Então, quando o cabalista do Birei Baru quer falar o nome do Criador, ele fala Havaiá. Tá? Assim como você pode usar Javé, Jeová, não importa a quantidade de letras, mas o original, na Torá, são 4 letras, sendo que o ponto do Yud é a fase Shoresh. Tá? Então não é uma coisa nova, amigos. Então, o padrão do universo são 4 letras do Criador, o padrão do desejo. A gente só não fala o nome do Criador porque os cabalistas antigos tinham esse costume de não mencionar o nome do Criador. Tanto que ele ficou sendo chamado de tetragrama indecifrável. Que até hoje a gente não sabe como o primeiro cabalista falava o nome do Criador, que ele não se julgava digno de falar o nome. Então, nós, dentro do Kabbalah do Binei Baru, a gente chama de Havaiá. Tá? E também, quando se fala o nome do Criador, eles falam assim, Kadosh Baruch Hu, quer dizer, o santo, bendito seja ele. Então, nós não mencionamos o nome do Criador, mas são essas 4 letras aí, que vocês vão ter muito contato com elas. Chega aí, Carlos. Muito bem, é isso mesmo. Essas 4 letras são acrósticos desse tetragrama, né, que o Aguinaldo mencionou, né?
As palavras em hebraico lá ditas a Moisés era Erie, Asher, Erie. Então a gente pega as primeiras letras aí, e aí Yud, Rei, Vav, Rei, e sai, né, esse significado, né, de eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que serei, ou serei aquele que eu sou, né? A ideia é que o Criador vai se transformar, vai ser aquilo que ele precisar ser para atingir os seus propósitos, né? Eu sou o que eu serei, ou eu serei aquilo que eu precisar ser, né? Complementando aí um pouco o que Aguinaldo disse. Em outras palavras, ele significa que ele é tudo, né? Complementando também, só para lembrar, né? Você já frisou isso aí também, Yud é o inanimado, né? Então são as 4 letras, significa as 4 fases, né? Inanimado, o vegetal, o nível inanimado, vegetal, o animal e o nível falante, né? E no nosso mundo, né, na Torá, lá é Elohim, né? E os judeus falam. Então, assim, a própria estrutura de toda a criação, tanto a física, principalmente, né? São todas essas fases. E todas as fases espirituais contidas nessas fases físicas, né? É aquilo que vocês estão dizendo aí. Isso. Segue o barco aí, Carlos. Vamos lá. Sim, claro. Vamos em frente. Então, amigos, indo em frente aqui, nós estávamos falando agora, né, iríamos falar sobre o conceito que nós vamos ver mais adiante, né, de Sefirot. Então, de uma forma muito resumida, isso na verdade só aparece na próxima lição, onde a gente tem Tzimtzum, né, onde tem restrição e etc. Mas na apostila é mencionado aqui, então a gente menciona também. Eu vou andar aqui um pouco depressa, e isso aqui é o que nós lemos agora há pouco, aquele item 3, né? Que o seu nome contém toda a realidade, é isso que nós estávamos dizendo, né? Sem qualquer aspecto da realidade ser deixada fora dele, do nome Havaiá, mas no geral elas são descritas, aliás, né? Em 10 Sefirot, que a gente já vai ver esses nomes, né? De Rokumá, Binah, Tiferet, Zerampim, Malhut, e a Sefirot Raiz, Shoresh, né? E nós vamos ver isso aqui nessa figura melhor, aonde, a partir dessa figura aqui que nós já vimos à direita, né, que das 4 fases da luz direta, que a gente conhece bem, só para fazer uma analogia, né, com essa figura aqui, a partir daqui para lá, a gente considera, né, essas qualidades da luz. Talvez o Tuninho possa ler para a gente, Tuninho, esse prólogo aqui, ó, ao prefácio da sabedoria da Kabbalah. Você quer pegar aí a página 536 e dar uma lida para nós? E a gente vai vendo aqui, enquanto o Tuninho vai pegando lá. Opa, já peguei aqui. Já pegou? Então, o nível raiz é Keter, 1 vai ser chamado de Hormá, o 2 você lembrou agora há pouco, o 3 de Zerampim e o 4 de Malhut, né? E essas Sefirot vão ser características, né, que conectam Keter com Malhut, né? Sefirot é o plural de Sefirá. A palavra no singular é Sefirá. E Sefirá vem dessa palavra luminosa, quer dizer, ela é a luminescência de uma certa propriedade que aparece, né, nos estados. E aí, Tuninho, a gente? Ah, tá. Então eu vou ler aqui. As 5 partes de Malhut são chamadas de Berinot Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Após a Tzimtzum, a gente vai ver isso futuramente, né, que é a restrição. Após a Tzimtzum, quando essas partes recebem luzes através da tela, da Massar, elas são chamadas de Sefirot, safiras, iluminações, porque a luz brilha nelas. Assim, em vez de Berinot, nós as chamamos de Sefirot. Então é interessante porque o conceito de Sefirot, ou Sefirá,
ela só vai surgir a partir do momento que existe uma tela. No entanto, a gente achou por bem adiantar um pouco o conceito de Sefirot, até porque isso vai ser uma constante a partir da próxima aula, né? A próxima aula nós vamos entrar no conceito de Tzimtzum e tela, né? Que é a restrição, que é o momento em que o vaso ele se restringe, ele decide que não vai receber, a não ser que seja com a intenção de doar. A gente vai ver isso com mais profundidade. Então, o conceito de Sefirot, ele só se dá a partir do momento em que existe uma tela, né? E ela vai se iluminar a partir do momento em que essa intenção ela se torna correta, né? Então, todo o processo que existe ali abaixo, né? Depois dessas restrições que vão acontecer, o conceito de Sefirot ele vai ficar mais presente, né? Indicando aí a luminosidade, né? Isso mesmo, como o Toninho disse, né, quando a gente estudou aqui as fases, né, nós chamamos essas fases de discernimento ou Berinot. E agora nós estamos chamando de Sefirot, né, quando mais adiante a gente vai ver que vai haver uma restrição e uma intenção, e essas luzes, né, vão ser chamadas de iluminações, né, dentro dessa qualidade que a gente vai ver a seguir. Aqui a gente tem a mencionar que nós estamos vendo 5 Sefirot, mas que, na verdade, são 10, porque essas aqui, em Zerampim, chamadas Zerampim, na verdade, tem meia dúzia a mais delas aqui. Então, a gente tem 10 no total. 1, 2, 3, 4 com Malhut, mais 6 dá 10. Isso, rapidamente, está mostrado aqui nessa figura, depois que a gente fizer aqui um clear, vai ficar mais limpinho. Então, Zerampim, né, ela inclui dentro dela mais 6 Sefirot, chamadas Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Yesod. E serão 10 no total. Também é interessante a gente ver, Zerampim significa face pequena, porque é um estado onde há uma tentativa de se assemelhar ao Criador, à face do Criador. E as 5 primeiras, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah e Hod, são associados com aquela estrutura de Havaiá, que são 5 partes. Lembram? A estrutura de Havaiá. E essa última aqui, Yesod, é como se fosse o somatório de todas as anteriores. Mas vamos ver isso em muitos detalhes, né, depois. Também não vamos ver isso aqui hoje, mas podemos ver no futuro, né? O Rav tem tínhamos selecionado, né, um escrito do Rav onde explicava bem essa questão das 10 Sefirot. Aqui o que fica evidente é essa parte que nós chamamos de Zerampim, ela tem, né, 6 Sefirot, portanto, no total são 10, como está escrito aqui. Então, eventualmente a gente se refere a ela como 5, às vezes se refere como 10. Certo? Uma outra coisa da nossa aula é o que a gente chama de Naranjai. Então, nós também vamos ver isso, né, num outro contexto, está sendo citado aqui porque está na sequência da apostila, mas ali, a rigor, é chamado de Neranjai, porque esses desejos nas fases, eles ficam com uma certa impressão das luzes que os preenchem, né? Então, de acordo com essa intensidade, elas recebem nomes que são usados para descrever os estados, né, que a luz, né, assume do ponto de vista da criatura. Então, é relacionado, por exemplo, com Malhut, ilumina nele a luz de Nefesh. Em Zerampim, ilumina a luz de Ruach, Binah, luz de Neshama, em Hormah, Hayá, em Keter e Eridá. A luz de Hayá, a gente já tinha falado que significava luz da vida, lembra?
estava equivalente aqui ao nível de Rohma. Nós já tínhamos mencionado isso, né? A luz do prazer, né? E os significados são os que estão aqui ao lado, a gente vai ver isso depois com mais cuidado, é só para que, como a apostila, né, menciona, a gente menciona também, né? Então, por mim, eu vou adiante. Tem alguma pergunta por aí, amigos? Não? Então, vamos adiante. Só para mencionar também, amigos, Naranjai não significa nada, é só a inicial de cada elemento ali, Nefesh, Wa, Neshama, Hayá e Yeridá. Tá? Não tem um significado hebraico específico para isso. É a abreviação de tudo, é um acrônimo, né? Tem uma pergunta, Carlos. Então, qual é, Márcio? Pode fazer. Pode ler, Márcio. Qual é? É do Marcos Caparoto. Certo. Ele fala que na fase 4 o Kli se torna efetivamente oposta em qualidade do Criador. Acho que já foi falado isso, né? Já foi respondido, sim. Você mesmo. Tá bom, eu estou vendo aí, agora abri aqui uma pergunta comprida ou uma afirmação comprida, não vi nem... Não, na verdade foi o texto Cabalá para o Estudante que eu postei que o Toninho leu. Ah, tá ótimo, obrigado. Tá bom. Então, continuemos, né? Então, onde é que nós estávamos? Estávamos aqui. Só fazer um comentário aqui interessante. Amigos, todos esses nomes, assim, não fiquem preocupados em decorá-los, assim, fiquem bem tranquilos que vocês vão escutar muito, né? E também não fiquem preocupados em compreender tudo, isso pode afastar muito as pessoas, pode afastar muito vocês da sabedoria da Kabbalah. É importante nós absorvermos isso com muita cautela, assim, com muita paciência, né? Então, por exemplo, eu vou dar um relato pessoal, né? Eu só comecei a me interessar por essa parte da Kabbalah depois de uns 4 anos, assim, depois de estudante. Então, isso é muito... entender ou não entender qualquer tipo de transformação, isso não vai fazer com que isso não vai ser um empecilho para continuar o estudo. Então, fiquem tranquilos, assim, não vai haver uma prova, uma verificação se isso está sendo compreendido. A gente está tão acostumado com aquele ensino convencional, né, em que é cobrado da gente essa cognição, é um absurdo cognitivo, né? Então, fiquem tranquilos, assim, que isso vai bem tranquilo, isso vai ser digerido, até porque todos esses conceitos, eles precisam que a nossa percepção seja evoluída, né? Então, a percepção, ela vai sendo construída aos poucos, né? E essa nova percepção que vai começar a compreender esses conceitos e fazer sentido dentro de cada um de nós, né? Então, nós vamos para o penúltimo item, que é a luz de Rohma, né, e luz de Hassadim, está na apostila. Então, nós já falamos desse conceito aqui, a luz é uma só, né? O Senhor não muda, né? A luz que está lá na fase 0, né, que se estende, né, do Criador, ela é chamada às vezes de luz direta, aquela luz, né, de Rohma, é a primeira luz. E ela vai construir essas fases, né, as 4 fases, né, e em cada uma delas ilumina uma luz própria, né? E a luz de Rohma, ela ilumina na fase 1, a gente falou isso, lembra? A luz de Hassadim ilumina na fase 2. Na fase 3 a gente tinha um pouquinho da luz de Rohma, 10%, vamos dizer, e 90% da luz de Hassadim, que era doação. Recebia um pouco para doar. E na fase 4 iluminava só a luz de Rohma. Ele só queria receber, né? Então, o importante aqui é ver que no Kli tem esses 2 tipos de prazeres, já que a gente está associando luz com prazer. O prazer de receber
que é chamado de Or Hormah, luz de Hormah. E o prazer na doação, que é chamado Or Hassadim. Então, aqui é repetido isso. Se o Kli recebe e sente prazer com essa recepção, esse prazer que ele sente se denomina luz de Hormah. E se o Kli deseja ser como doador, o prazer que aparece nele como resultado dele ser doador, de ter essa semelhança de desejo, se denomina luz de Hassadim. É simples assim, não tem nada demais. Essa tabela aqui, ela mostra que na fase zero, na fase raiz, né, chamada Keter, né, em termos de Sefirot, o que ilumina é essa luz de Keter, que na verdade é Hormah. Na fase 1, que é a fase Hormah, né, Sefirot Hormah, chamada Hormah, ilumina a luz de Hormah. Em Binah, que é uma fase de doação, ilumina a luz de Hassadim. Em Zerampim, ilumina um pouquinho, 10% de Hormah, com maior parte luz de Hassadim, ou seja, ilumina as duas. E em Malhut, ilumina uma luz de Hormah grande, que ela quer receber tudo, certo? E, para a gente terminar, então, né, o conteúdo desse capítulo de hoje, dessa lição de hoje, a gente vai ver o que é dito na apostila, uma estrutura da realidade. Aqui nós vemos bem esse conceito de Havaiá, que essas 5 partes, elas permeiam, vamos dizer assim, tudo que vai ser desenvolvido. Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha dessa vez para escrever melhor. Então, nós temos aqui essa estrutura de Havaiá, né, de 5 partes, que equivalem às Sefirot, 5 Sefirot também, de Keter, Hormah, Binah, Zerampim e Malhut. E de dentro de Malhut, a gente vai ver, haverá... Malhut aqui, vocês se lembram, é essa fase que recebe tudo. Lembra? A última fase Dalet, a fase número 4, que nós chamamos de Malhut de Ensof. Então, esse M aqui é Sefirot Malhut. E dentro dela se desenvolvem os mundos, aqueles mundos de ocultação, que também são 5. Adam, Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Vocês se lembram naquele desenvolvimento das 3 flechas, nosso mundo, e de abaixo até acima, a gente tinha aqui o mundo de Adam, Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Lembra aqueles 5 níveis de ocultação? Então, nós estamos vendo aqui que isso aqui tudo, toda aquela estrutura do diagrama de 3 flechas que nós vimos, na verdade, ela é construída dentro daquela fase 4, que é enorme. Malhut de Ensof, Malhut sem limite, aquele que quer receber tudo. Tudo isso está aqui dentro. Então, essa é a estrutura da realidade. Dentro de Malhut existem 5 mundos de ocultação. O mundo de Asiá, que é o nosso mundo aqui embaixo, uma parte dele, também se desenvolve. Vocês lembram aqueles nossos desejos, né, básicos, por alimentação e etc., honra, depois conhecimento, né, antes disso, poder, né, status, conhecimento e, por fim, um desejo por espiritualidade que aparecia aqui com aquele ponto no coração. Então, isso é esse desenvolvimento aqui no nosso mundo. Então, essa é a estrutura da realidade, que começa com... Vou mudar aqui de cor, só para desenhar diferente, vou botar em vermelho. Começa com um Havaiá, né? Continua com o desenvolvimento associado das iluminações, das Sefirot, até Malhut. Em Malhut, a gente tem dentro de Malhut todo o desenvolvimento dos mundos, dos 5 mundos,
E dentro ou e abaixo de SA nós temos o nosso mundo, o outro nível de desenvolvimento. E daí, do nosso mundo, do nosso ponto no coração, para cima, né, até atingirmos o Criador de volta e o fim da correção. Então essa é chamada assim, a estrutura da realidade, de uma explicação diferente. Então, amigos, era isso aí que tínhamos, né, para mostrar para vocês hoje. Vou, então, me despedir, né? Vamos nos despedir. Convidar os amigos aí para, na semana que vem, estarmos aqui para a gente continuar com esses conceitos. O que o Toninho falou é muito importante, não vamos nos assustar com esses novos nomes, isso vai se tornar bem mais palatável, né, quando a gente continuar falando deles e treinando. Então... Bom, amigos, então, foi uma boa aula aí, não precisa, como o Tony disse, se não precisar desesperar para guardar tudo, tem na apostila as informações, as letras, tá? Tem amigos que falam assim, vou estudar hebraico, vou lá para Israel, não precisa nada disso, amigo, vamos ficar aqui estudando tranquilos, né? De pouco em pouco a gente chega a despertar realmente e entender o que é esse desejo, esse arrorimá que tanto buscamos. É isso aí, amigos. Então, Toninho, Marcião, quer dar um tchau aí, pessoal, especial? Boa noite a todos. Um tchau especial. Um tchau especial, então. Isso aí, amigos. Até semana que vem, então. Lehaim. Lehaim.